Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos uma partida muito interessante aqui entre o campeão mundial, Magnus Carlsen, de brancas, contra o nosso brasileiro aqui, o Glaucio Sella. O Glaucio Sella, inclusive, jogou agora em julho, no mês de julho de 2019, o Continental das Américas. Foi muito bem, fez mais da metade ali dos pontos, 5 pontos e meio, e ganhou o título de mestre nacional. Parabéns aí, Glaucio. E vamos ver como é que ele se saiu aqui contra o campeão mundial Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen aqui abriu com cavalo em F3, o Glaucio respondeu com D5. Temos a abertura hatch aí no tabuleiro, D4 e agora cavalo F6. C4 e aqui C6 pelo Glaucio, indo para uma abertura para defesa eslava. Agora cavalo C3 e o Glaucio vai para essa variante aqui com o bispo em G4. Depois de C toma em D5, o bispo toma em F3. Com isso o Glaucio abdica aí do par de bispos, mas dá uma danificada aí nas estruturas de peões do Magnus Carlsen. A partida segue com G toma em F3, cavalo toma aqui em D5 e agora depois de E4, cavalo toma em C3 e B toma em C3, a gente tem alguma coisa parecida com uma defesa Grunfeld, aonde o que é parecido com a defesa Grunfeld aqui? Aonde as negras abdicaram do par de bispos, permitiram um centro forte das brancas, mas vão tentar atacar e minar esses peões. E é exatamente o que o Glaucio faz aqui com o lance E5. Então, minando imediatamente aí no centro, a partida seguiu com D, toma em E5. E agora, é claro que o Glaucio poderia capturar aqui a dama e tentar tirar o roque, mas quando você tira o roque do seu adversário sem damas no tabuleiro, isso já não traz tanta vantagem. Aliás, o rei no centro, quando as peças começam a ser trocadas, é até bom, né? Porque o rei vai ser uma peça útil, pode ajudar bastante. Então o Glaucio vai para a ideia certa aqui e não troca as damas e vai com dama em A5. Essa é a ideia, batendo já aqui nessa estrutura de peões que ele conseguiu danificar, né? Agora a partida segue com F4 e agora tá caindo aqui em C3, né? Puxa, Rafael, mas o Magnus Carlsen poderia ter defendido aqui os dois peões com o dama D4. Eu acho que não seria a melhor das ideias, o lance do Magnus Carlsen foi melhor. Essa dama vai ter que sair daí logo mais, dá para jogar um lance aqui como cavalo D7, enfim, vai vir bispo C5, as pretas vão ganhar muitos tempos aí sobre essa dama, então o Magnus Carlsen fez a coisa certa aqui e protegeu o peão central aqui com F4, né? Abre linhas aqui para os bispos poderem jogar. A partida segue com dama toma C3, o Glaucio então recuperando o seu peão, e depois de bispo D2, dama D4, atacando aqui em E4, até agora os melhores lances feitos pelos dois lados, bispo aqui em G2, bispo B4 propondo trocas, bispo toma em B4, dama toma em B4 com cheque, dama D2, dama toma em D2 com cheque, rei toma em D2, e a gente tem aí já uma posição bastante interessante do meio jogo já entrando aí para um final, bispo contra cavalo, 6 peões aí para cada um, a estrutura de peões do Glaucio está um pouco melhor do que a estrutura de peões do Magnus Carlsen. No entanto, o rei do Magnus Carlsen está já um pouco mais ativo e as torres vão ter bastante espaço aí para jogar. Não é uma posição fácil, não é um final fácil para nenhum dos dois jogadores. Vamos ver como é que continua aqui. O Glaucio segue com cavalo em A6, então ele teria a opção de desenvolver também em D7, mas provavelmente ele preferiu deixar essa coluna livre para a torre dele poder jogar. Rei E3, centralizando o rei, né, já apoiando aqui os peões e abrindo aqui a coluna D para a torre. Torre D8, torre de A em B1, tentando criar já alguns avanços de peões, tentando criar algumas fraquezas aqui no campo do Glaucio. O Glaucio sabe disso e ele não vai avançar peão. Cada peão que você avança com um ataque, você vai enfraquecendo os demais, né? C6 ficaria fraco, A6 ficaria fraco. Então aqui o Glaucio faz a coisa certa e defende aí o peão com um lance de cavalo mais ativo. Cavalo aqui em C5, torre de H em C1 atacando o cavalo e agora B6. Então uma estrutura bem sólida, onde os peões estão se defendendo e defendendo também aqui o cavalo. E o cavalo está num excelente posto aqui em C5. A partida segue com F5, o Magnus Carlsen vai avançando aí com os seus peões. Torre D3 cheque, apoiado aqui pelo cavalo. Rei E2 e agora o Glaucio tem que tomar cuidado, né? Senão o Magnus Carlsen pode capturar aqui em C5, que é o defensor aqui da torre de D3. Então a torre volta agora aqui para D8. A partida segue com torre C3. Esse é um excelente lance porque coloca a torre na terceira horizontal, onde ela vai poder criar muitas ameaças. E agora rei E7.
o Glaucio conecta aí as torres, vai tentando levar o rei aí também para o jogo. E o Magnus Carlsen nessa posição, ele vai para uma ideia bastante interessante e, no entanto, bastante arriscada, que é a ideia aqui de capturar o cavalo aqui em C5 para ganhar uma entrada aqui na coluna, para poder depois avançar aí com os peões, abrir para o bispo. Então, umas ideias sofisticadas aí do Magnus Carlsen por trás. É claro que ele poderia aqui também, um outro lance que seria muito bacana seria a torre A3, por exemplo, torre A3, torre D7 defendendo, bispo H3, torre B7, torre aqui em G1, rei F8 e F4 seria uma possível continuação, aonde a posição aqui existem chances para os dois lados, talvez uma ligeira vantagem aqui para o Magnus Carlsen. Mas o Magnus Carlsen preferiu ir para essa ideia com torre toma em C5 e depois de B toma em C5, torre B7 cheque, torre D7 cobrindo e agora F6, colocando uma posição complicada aqui para o Glaucio. É claro que ele não pode jogar um lance como rei E6 se não está vindo o bispo com cheque, fazendo um grande estrago aí na posição. Então a partida seguiu com rei E8 e a gente vê que a ideia do Magnus Carlsen foi muito bacana. Ele joga agora com torre B2 e aqui o Glaucio fica com dificuldade de jogar com a outra torre. Esse bispo aqui, as casas claras vão poder ser utilizadas aqui por esse bispo. Então é nisso que apostou o Magnus Carlsen. E vamos ver como é que o Glaucio lida com essa situação difícil aqui. A partida segue agora com torre aqui em D4. Ah, Rafael, mas o Magnus Carlsen voltou a torre aqui para B2, ele podia dar cheque aqui e capturar outra torre. Na verdade, a outra torre volta aqui, então não tem muito, né? Por exemplo, torre B8, torre D8 cobre. Aí torre B7, a gente teria uma possível continuação dessa forma, tá? Eu acho que as brancas teriam ideias bem interessantes nessa linha, inclusive. Depois de G também F6, E também F6, torre D7, torre B8. Poderia ficar incomodando aqui o Glaucio, mas o Magnus Carlsen provavelmente quis evitar as repetições e tudo mais e foi para esse lance aqui com torre B2. A partida seguiu com torre D4 e agora é uma posição bacana porque o Glaucio tá com um pouco de material a mais, tá com esses problemas aqui de como é que ele vai colocar a torre em jogo e contra o campeão mundial, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Bispo em H3, colocando o bispo então com bastante atividade. Torre aqui em B4, foi legal isso aqui, viu? Porque se o Glaucio joga aqui um lance como torre toma em E4, rei F3, é muito difícil de achar aqui os lances para as brancas e tudo mais. É uma posição complicada para as negras. É uma posição complicada, teria que achar a torre B4, F toma em G7. É bem complicado. Então o Glaucio preferiu não entrar nessas linhas e foi imediatamente aqui para a torre B4. Interessante a decisão aí do Glaucio. Torre D2 e agora sim, torre toma em E4 com cheque. Depois de rei F3, torre toma em E5. O Glaucio já conseguiu alguns peões a mais, está com bastante material a mais. E a partida seguiu com F toma em G7, torre G8 e agora bispo D7 com cheque. Rei E7, bispo toma em C6, o Magnus Carlsen também recuperando um pouco de material, tá entrando na posição, existe uma ameaça agora de torre aqui em D7, então a posição é difícil. E o Glaucio vai encontrando os melhores lances aqui na posição, rei F6, o peão de G7 virou prioridade, né? Um peão passado aí na sétima, bispo agora em D5, torre F5 com tranquilidade, dando primeiro aqui um cheque no rei adversário, rei E3, torre E8, cheque. Muito legal aqui a sequência do Glaucio, jogando com tranquilidade, com calma. Bispo cobre aqui em E4 e rei toma em G7. Muito bacana, é legal ver aqui a tranquilidade com que o Glaucio está jogando e pouco a pouco melhorando aí a sua posição. Não é fácil jogar uma posição dessa, ainda mais contra o campeão mundial Magnus Carlsen. E aqui, claro, o bispo não pode capturar a torre, ele está cravado. F3 foi jogado, então protegendo aí o bispo, tentando liberar o rei da posição. Torre de F em E5, com a grande ameaça de jogar aqui um F5. Rei F4 saindo então da ameaça e também adicionando mais uma defesa aqui na casa de F5. E agora C4, o Glaucio vai para cima, vai com o peão passado dele. E cada vez que o peão passado anda, o tabuleiro treme, né, pessoal? Aqui o tabuleiro tá chacoalhando, já pegando fogo contra o campeão mundial Magnus Carlsen. O Magnus tenta jogar agora com torre D7, torre de 8 aqui em E7 propondo as trocas, torre D6 e agora torre C5, passando a torre por trás
do peão passado. A partida seguiu com rei E3, o rei do Magnus Carlsen vem voltando aí com tudo. C3, avançando com o peão. Torre D1, a torre quer parar esse peão e agora a torre de C em C7. A partida seguiu com torre G1 e depois de rei F6, o Magnus Carlsen abandona aí a partida. Vitória do nosso brasileiro, vitória do Glaucio aqui, do Glaucio Sela. É fantástica aqui a partida, não deu para o Magnus Carlsen, não vai conseguir mais segurar aí a posição, né? A posição está muito sólida, né? O Glaucio jogou de forma extremamente sólida. Vou voltar aqui para mostrar, por exemplo, esse lance aqui, ó. A torre aqui de C em C7, ó. Esse lance aqui mostra bastante tranquilidade aqui do Glaucio. Ele poderia continuar avançando aqui, por exemplo, com C2, torre G1 cheque, rei H6, mas é mais arriscado, né? São linhas mais arriscadas e tudo mais. Então ele preferiu jogar com calma aqui, torre de C em C7, né? Ele tem tempo de sobra para poder planejar o avanço desse peão. Então primeiro conectou aí as torres. Muito interessante aqui. E aqui não dá mais pro Magnus Carlsen depois de rei F6. Aqui o Magnus Carlsen abandonou. Rafael, conta direito essa história. Como assim um brasileiro ganhou do Magnus Carlsen? Que legal, né? Legal demais. O Glaucio é um jogador forte. Como eu falei, se tornou agora no mês de julho um mestre nacional por ter feito mais da metade dos pontos no Continental das Américas. E essa partida foi jogada em 2014 e foi numa simultânea, se eu não me engano foi na Festa da Uva, deixa eu ver se eu tenho essa informação, foi em Caxias do Sul, deve ter sido lá na Festa da Uva, onde em geral é um grande evento lá em Caxias do Sul, que se trazem, muita gente do mundo inteiro já foi pra lá, o Ivan Tchuk já foi pra lá, a Judith Polgar, o Magnus Carlsen, então eu acredito que muitos outros, esses são os que eu tô lembrando aqui agora, então é um evento muito bacana que tem lá. E em 2014, nessa simultânea, então, o Magnus Carlsen, claro, jogando contra várias pessoas ali ao mesmo tempo, e o Glaucio conseguiu essa façanha, né? Você fala, mas o Carlsen estava jogando com muita gente. Tudo bem, é claro que não é a mesma coisa do que jogar uma partida clássica de torneio, ali horas e horas contra o campeão mundial. Sem dúvida, ali ele não tem o mesmo foco se ele estivesse jogando com uma pessoa só, mas isso não tira o mérito aqui do Glaucio, que jogou demais, né? Já foi preciso, não se afobou, né? Mesmo numa posição superior aí contra o Magnus Carlsen, continuou achando ali os melhores lances, foi com calma, foi preciso, tava com estudo em dia aí, bastante afiado e arrancou uma vitória aí contra o campeão mundial. Aí, muito orgulho aí do nosso brasileiro atuando aí dessa forma, muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!